paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o irmão Gilson, da comunidade dos discípulos. E hoje nós vamos tratar de uma mensagem a qual Deus tem colocado no meu coração. O avô, né, chama os evangélicos de doido, de maluco, né, mas não importa do que você ou vocês nos denominam. Nós temos uma obrigação, um dever e uma ordem a cumprir para com Deus e para com a humanidade. E hoje eu quero abordar um tema que já é muito conhecido pelos evangélicos, que é a queda do homem e da humanidade. E eu vou abordar aqui uma passagem que está no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 31, que diz assim a palavra do nosso Deus. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Vamos orar, meus queridos irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Pedimos Tua graça, Tua misericórdia, Teu favor, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a transmitir a Tua palavra, que, meu Pai, o Senhor ache corações abertos, Senhor, para ouvir, guardar e praticar a Tua palavra, Pai, pois a Tua palavra é vida. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja me concedendo, Pai, autoridade, esteja me concedendo graça, Senhor, porque eu de mim nada tenho a oferecer se o Senhor não der para as pessoas, Pai. Convém que eu diminua e que Tu cresças, convém que eu desapareça e que o Senhor apareça, pois o Senhor é o único digno de receber a glória, o louvor e a adoração. Bom, meus queridos irmãos, como nós vimos aqui nesta passagem, ela nos relata que tudo o que Deus fez, Ele achou muito bom. Então, toda a criação, tudo o que Deus fizera, Deus achou bom, né? Sabemos que havia um caos na terra. A palavra de Deus vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma, vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, quer dizer, havia um caos, havia uma desordem na terra. A terra estava vazia, sem forma. E Deus, aleluia, vai relatar em outra passagem que Deus começou a trazer à existência aquilo que não existia. Deus começou a colocar ordem na terra. Deus começou a dar forma a esta terra, a qual hoje nós, seres humanos, habitamos. Louvado seja Deus. Bom, meus queridos, Deus, Ele criou o homem sem maldade. Deus fez o homem santo, justo, sábio e tendo uma bendita comunhão com o Criador. Contudo, o homem original, ele interrompeu esta comunhão, este relacionamento com o Criador. O homem agora, ele luta
pela sua própria sobrevivência. Não foi preciso muitas gerações para que o homem estragasse, né, toda a sua criação, todo o convívio com o Criador. Logo surgiram pessoas que escolheram caminhos diferentes, né, do caminho original. Caminhos distantes de Deus, oferecido por Deus, né? Porque Deus, ele nos dá um caminho, irmão, que é o caminho de vida. Mas o homem, ele se distanciou deste caminho. Ele escolheu outro caminho, que foi o caminho de morte. O Todo-Poderoso, ele elaborou um projeto para a gente. Porém, o homem quis seguir os seus próprios projetos que havia em sua mente, o que ocasionou em assassinatos, em desobediência, o que levou o homem a um estado de depravação e pecado. O homem foi usado de forma perversa na sua mente. Porém, Deus, irmãos, ele é tão bom, que ele procura, né, recuperar este homem, trazer o homem à comunhão com o próprio Deus. E a palavra, né, de Deus, ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, devido ao pecado, o homem está destituído da presença do Criador. A gente sabe, vamos para o capítulo 3, para a gente ter essa noção do que aconteceu, né? Por que o homem pecou? Capítulo 3, verso 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriu-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, aqui está a origem do pecado. Pecado de Adão e Eva, que todos nós, seres humanos, adquirimos. Este é o pecado original. Devido a este pecado, a humanidade padece, a humanidade sofre. Devido a este pecado, o homem se distanciou de Deus. Mas Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, que ele tenta
resgatar o homem de volta para si. Deus, ele faz inúmeras tentativas para que o homem retorne para ele. Mas o homem, na sua maldade, na sua perversidade, o homem, ele cada vez mais vai se afastando de Deus, vai cometendo coisas que Deus não aceita. A Bíblia vai relatar do primeiro homicídio, que quando Caim, ele mata o seu próprio irmão por inveja. Olha o que é que nos vai falar em Gênesis capítulo 4, no versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmãos, nos dias atuais, nós vemos essas coisas acontecendo. É irmão matando irmão. É pai matando os filhos matando os pais. É os maridos matando as esposas matando o marido. É o próximo matando o próximo. Este foi o primeiro homicídio que a palavra de Deus vai nos relatar, que o homem cometera. Mas também nós vemos outros homicídios, né? Vai falar que Lameque, ele matou também. Ele cometeu homicídio, porque um homem pisara no seu pé, então ele vai e também comete este ato horrendo, né? Ele mata o seu próximo. A Bíblia vai falar também da corrupção do gênero humano, da corrupção do homem, né? Diz assim no capítulo 6 de Gênesis: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mas lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Meus queridos, a humanidade, antes dessas ocorrências, tinha uma vida muito longa, né? Mas Deus, vendo que o coração do homem era perverso, não que seja, irmão, pecado você ter uma bela esposa, né? Isso não é pecado, você ter uma bela mulher, né? O pecado está como você vai proceder diante disso. Porque o que nós vemos hoje na humanidade, irmão, é que o homem em si, ele nunca está satisfeito com a esposa que ele tem. O homem nunca está satisfeito com a companheira a qual ele tem, né? Quando ele tem uma mulher bonita do seu lado, ele vê uma outra melhor, então ele quer às vezes trair a sua companheira para ficar com outra. E isso talvez tenha até ocorrido nessa época. O desejo, né, carnal, não o amor verdadeiro, mas o desejo apenas da carne, o desejo sensual. E nos dias de hoje não é diferente. As pessoas, elas frequentam as academias, os homens, as mulheres, para quê? Para ficarem com o corpo sarado, para
terem músculos, mas a gente vê o exterior, mas o que está dentro delas. Podem até ter formosura, ter um corpo belo, escultural, mas será que tem o Espírito de Deus morando dentro do coração de certas pessoas que frequentam essas academias, que malham para ter esse corpo sarado? Qual o objetivo? Será apenas para ter uma vida saudável, um corpo saudável, ou é apenas para demonstrar a sensualidade do corpo, para chamar a atenção? Então, a humanidade, nesta época, quando Deus cria, ela também se corrompe. E não é diferente nos dias de hoje. E Deus, Ele é tão bom que Ele tenta restaurar esta comunhão com o homem. Deus levanta um homem juntamente com a sua família. Deus chama Noé para Noé construir uma arca, para que ali as pessoas daquela época pudessem entrar na arca, pois Deus já tinha advertido que iria mandar um dilúvio e que acabaria com as vidas daquele tempo. Noé então começa a anunciar aquilo que Deus colocara em seu coração, mas as pessoas não deram crédito, não deram ouvido, fizeram pouco caso da mensagem. E aí vem o dilúvio. O dilúvio destrói toda aquela geração. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Capítulo 6 de Gênesis, ainda, no versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, meu irmão, hoje em dia não está diferente. A gente vê violência, a gente vê a humanidade que corrompeu a terra. O pecado, a depravação sexual. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Então Deus dá uma ordem a Noé: olha, constrói uma arca, né? Deus manda Noé construir uma arca. Deus vai dar as medidas desta arca para Noé, de como ela tem que ser feita, né? E aí ele faz esta arca. E Deus diz que vai fazer com Noé uma aliança. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Então Deus amado, Ele chama Noé, diz: olha, Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca desta maneira, deste tamanho. Vai você, suas filhas, teus filhos, e tua esposa, e as esposas dos teus filhos. Então Noé faz, irmãos. E ele entra na arca.
junto com a sua família e alguns animais. O homem não deu ouvido à palavra de Deus. O homem preferiu seguir os seus próprios conselhos, os seus próprios caminhos. E nos dias de hoje não é diferente. O que é que nós vemos na sociedade, no mundo atual? É o homem buscando a sua própria vontade, esquecendo-se do Criador. É o homem achando que é autossuficiente, que ele pode viver sem Deus, que ele pode fazer o que quer, que ele não precisa de Deus, que ele existe por si só. Mas nós vemos o contrário. Nós dependemos de Deus. Se você, se eu estamos de pé hoje, é porque Deus tem permitido. Porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. E as pessoas não se atentam para isso. Elas confiam mais no seu braço, elas confiam mais na ciência, elas confiam mais no seu dinheiro, no seu poder aquisitivo do que em Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Que a minha confiança, que a nossa confiança esteja em Deus, irmãos. E aí, Deus, ele vai mandar o dilúvio. Ele manda um dilúvio. Vamos ver aqui o que é que Deus vai falar no capítulo 7. Diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Então Deus olha para Noé, vê que Noé é um homem justo e que ele entrasse na arca junto com a sua casa, sua família e os animais a qual Deus determinara. E aí diz aqui no versículo 5: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então entraram, e depois de 7 dias, que eles estavam ali dentro da arca, veio as águas do dilúvio. Mas talvez eu fico pensando, foi 7 dias, e talvez o povo de fora ficasse: esse cara é doido, esse cara está dentro de uma arca com as suas filhas, com a sua mulher, e aí não acontece nada. Ele está lá junto com esses animais trancado ali. E cadê esse dilúvio que não vem? E talvez ele tenha sido motivo de risada, de piada, de desdém. Mas a palavra de Deus vai dizer que veio o dilúvio, meu querido. Porque quando Deus fala, meu amado, Deus, ele vela, ele cumpre com a sua palavra. Ele faz aquilo que a palavra dele está determinada. Aleluia. E diz assim, olha, vamos ver mais. No ano 6, e houve copiosa chuva sobre